povo consente que o Estado invada seu patrimônio para dele retirar os meios indispensáveis à satisfação das necessidades coletivas. Pois é, o Estado, através do seu deputado, está invadindo o seu patrimônio. Vamos falar do custo da reforma tributária? O custo silencioso que muitas pessoas não sabem? A publicação da Emenda Constitucional 132 e sua materialização na Lei Complementar 214 de 2025 trouxe a maior transformação já realizada no sistema tributário nacional. E isso não é para melhor, é para pior. Você não tem o que comemorar. Você tem o que chorar. Trata-se de uma verdadeira reconstrução das bases fiscais do país, alterando de forma grave como os tributos são cobrados e organizados. Os holofotes estão focados na unificação dos tributos sobre o consumo através da criação do imposto sobre bens e serviços, IBS, e da contribuição sobre bens e serviços, CBS, mas uma alteração silenciosa que tem impacto de terremoto surge dessa nova legislação. Essa mudança altera a relação entre os sócios e a sua própria empresa, porque atinge uma prática muito comum no Brasil, quando os sócios e seus familiares usam bens da empresa, como móveis e veículos, por exemplo, sem pagar nada, porque já é do sócio. A ideia principal da reforma vai além apenas de juntar e simplificar impostos sobre o consumo. A reforma tributária traz mudança na forma de fiscalizar. O foco agora é atacar uma prática muito comum nas holdings familiares: a mistura entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio. Esse novo modelo funciona em duas frentes ao mesmo tempo. A Receita pode cobrar tanto da empresa quanto do sócio, cada um pelo seu lado. Veja, para a holding, pessoa jurídica, a nova lei determina que o IBS e a CBS serão cobrados sempre que houver fornecimento de bens ou serviços. Mas o conceito de fornecimento agora é amplo, inclui até quando a empresa cede ou disponibiliza bens de graça. Isso significa que, mesmo sem receber nada em troca, a empresa terá que pagar um imposto calculado com base no valor de mercado do bem ou serviço oferecido. Na prática, o que antes era um benefício informal passa a ser uma despesa tributária real contínua, especialmente para as holdings. Lei Complementar 214 de 2025. Para o usuário pessoa física. Ao mesmo tempo, a reforma tributária cria o cenário ideal para reativar uma regra esquecida do regulamento do Imposto de Renda, RI 2018. O artigo 41, parágrafo 1º, determina que a pessoa física que usa gratuitamente um imóvel de terceiro, até mesmo de sua própria holding, deve declarar e pagar o IR sobre uma renda presumida equivalente a 10% do valor do imóvel por ano. Essa norma quase nunca foi aplicada por falta de fiscalização, mas os novos sistemas de cruzamento de dados trazidos pela reforma devem tornar sua cobrança efetiva. Esse decreto 9.580 de 2018, artigo 41, parágrafo 1º. A junção desses dois mecanismos de tributação gera um risco imediato de bitributação econômica, dupla tributação sobre o mesmo fato, que é usar o imóvel. O sócio utiliza o imóvel da holding, o que era antes
visto como uma estrutura equilibrada e eficiente de organização e proteção patrimonial, pode se transformar em uma verdadeira armadilha, arapuca fiscal, produzindo custos recorrentes que, ano após ano, reduzem o patrimônio. Nesse novo cenário, não basta mais manter a hold como está. Essa revisão não é uma opção, mas uma medida indispensável para proteger o patrimônio familiar e assegurar a continuidade do legado familiar antes que o governo tome. Nesse vídeo eu vou te explicar as bases jurídicas dessa mudança, mostrar na prática quais são as consequências e apresentar possíveis caminhos para reorganizar a hold de forma segura. Mas atenção, aqui eu falo de forma geral. Para analisar sua empresa de forma específica, é fundamental que você consulte um advogado especializado em hold, IBS e CBS. Essa é a nova forma de cobrar tributos sobre o consumo no Brasil. Essa nova tributação não é um ato aleatório, mas o resultado de um processo legislativo que começou na Emenda Constitucional 132 de 2023. A Lei Complementar 214 de 2025 explica em detalhes as novas regras do sistema de tributo. Essa lei veio do projeto de lei complementar PLP 68 de 2014, que foi o que transformou em realidade a ideia do novo imposto sobre valor agregado, IVA dual. O ponto de dor aguda na nova organização está na definição do fato gerador do IBS e da CBS, diferente do sistema anterior que focava no faturamento, na renda bruta, no caso do PIS e COFINS. A nova lei adota o conceito de fornecimento como evento tributável. O artigo 3º da Lei Complementar 214 define fornecimento de um jeito que alcança muita coisa. Veja, fornecimento: a entregar ou disponibilização de bem material, instituição, transferência, cessão, concessão, licenciamento ou disponibilização de bem imaterial, inclusive direito, prestação ou disponibilização de serviço. O uso da palavra disponibilização e cessão foi uma escolha estratégica. Não é algo por acaso. Elas foram incluídas para abranger situações em que não há pagamento direto em dinheiro, mas ainda representa uma forma de uso ou aproveitamento de um bem ou serviço. Quando uma hold cede gratuitamente um imóvel para um de seus sócios, essa situação se encaixa na lei. Essa situação se encaixa no que a lei chama de disponibilização de bem material. O artigo 5º dessa mesma lei complementar confirma essa interpretação, ao dizer que os tributos também incidem sobre operações feitas de graça ou por um valor abaixo do mercado, principalmente quando ocorre entre pessoas ou em empresas ligadas entre si. Exemplo prático: imagina uma hold familiar que é proprietária, dona de vários imóveis, e os filhos são sócios dessa empresa. Mesmo que os imóveis estejam registrados no nome da hold, os filhos passam a usar esses imóveis para morar ou passar férias sem pagar aluguel. Nesse caso, a lei entende que houve uma disponibilização de bem material, pois o imóvel foi colocado à disposição dos sócios, mesmo que não haja pagamento em dinheiro. A Receita diz
que há uma vantagem econômica, o uso gratuito do bem, que pode ser fato gerador do tributo, como o IBS e a CBS, conforme o novo sistema, ou seja, a cessão gratuita do imóvel pela hold aos sócios não é neutra do ponto de vista tributário. A operação pode ser tributada como se fosse uma forma de consumo. Essa mudança representa uma transformação profunda na forma como o Brasil entende a tributação. Antes, o sistema era baseado apenas na entrada de dinheiro, que é o certo. Eu tô aqui falando o que tá na lei, eu não concordo com essa reforma tributária, que eu acho isso um absurdo. Ou seja, no passado, que já está ficando no passado, porque já está chegando aí 2026, ou seja, só havia tributo quando havia receita, quando havia entrada de dinheiro. Por isso, situações quando uma hold cedia o imóvel para um sócio gratuitamente não era tributado, já que não havia entrada de dinheiro. Portanto, não se aplicavam tributos como PIS e COFINS. O novo modelo, inspirado nos padrões internacionais do IVA, passa a olhar para o consumo em si. Ou seja, o foco deixa de ser apenas a entrada de dinheiro e passa a ser o uso ou o aproveitamento econômico do bem ou serviço. Usar um imóvel para morar ou um veículo para se locomover é, em essência, uma forma de consumo. O novo sistema foi criado justamente para tributar esse tipo de consumo. Volto a te falar, mesmo sem entrada de dinheiro. Mesmo sem entrada de dinheiro. Se você aí não está achando isso um absurdo, eu acho que eu não sou normal. Porque eu estou achando isso um absurdo. E todos esses autores aqui também acham, que eu vou dar uma lidinha de algumas partes aqui para você. Aqui tem 7 livros. Todos falam a mesma coisa, que isso aqui é um absurdo. A maioria deles estão todos mortos. Mas eu acho que eles já estavam previndo a desgraceira que estava vindo aí. Mas vamos continuar aqui para a gente entender e ver a melhor saída para isso. A lógica da receita é o seguinte, que não deixa de ser um absurdo, mas tudo bem, vamos falar o que a Receita acha disso. Se o bem não fosse cedido gratuitamente ao sócio, ele poderia estar gerando renda, por exemplo, com o aluguel no mercado. Mas quem garante que esse imóvel pode ser alugado? Porque é a lei da oferta e da procura. Mas vamos continuar na lógica da Receita. Assim, quando há o uso gratuito, a lei entende que existe uma vantagem econômica e que isso é uma renúncia de receita, de dinheiro. Você não alugou porque não quis. Essa é a lógica da Receita. E isso não pode mais ser usado como uma forma de escapar da tributação. Vamos ao exemplo para que você entenda o que está acontecendo. O imóvel de praia da hold costumava ser alugado por 50 mil por temporada. Temporada, não sei quanto tempo leva uma temporada, mas tudo bem. Nesse ano, você que é sócio vai usar o imóvel para o seu próprio lazer. Sem pagar nada, até porque o imóvel é seu. Vamos ver como o fisco calcula essa loucura, esse imposto, quando não há preço. Qual a base de cálculo? Se a cessão gratuita do imóvel é considerado um fato gerador de tributo, a próxima pergunta é sobre qual o valor o imposto será calculado. Como não existe preço definido, a lei manda usar o preço de mercado. É verdade. A lei manda usar o preço de mercado. No caso de um imóvel, isso significa considerar qual valor ele seria alugado se fosse uma negociação formal entre pessoas sem vínculo, na mesma região e nas mesmas condições. Essa regra introduz uma dificuldade e muitos litígios. A determinação do valor de mercado não é
exata e pode ser objeto de divergência entre o contribuinte e a autoridade fiscal. As holdings vão precisar criar maneiras claras e bem organizadas de comprovar o valor real dos bens que são cedidos gratuitamente, como imóveis, por exemplo. Na prática, isso significa que será importante fazer laudos, mais despesa e mais despesa, de avaliação atualizados por profissionais especializados para mostrar o valor de mercado dos imóveis e evitar problemas com o fisco no futuro. Se a empresa não tiver documentos que comprovem corretamente o valor do bem, o fisco pode estimar esse valor por conta própria. E geralmente o fisco calcula valores maiores do que realmente são. Isso pode gerar mais impostos e até multas em uma eventual fiscalização. A identificação do contribuinte. A lei deixa claro quem deve pagar o imposto nessas condições. O artigo 3º da Lei Complementar 214 de 2025 define como fornecedor quem disponibiliza o bem ou serviço, seja uma empresa, uma entidade sem personalidade jurídica ou até uma pessoa física. No caso que estamos analisando é a hold, que é dona do imóvel e coloca o imóvel à disposição dos sócios. É claramente o fornecedor. Portanto, é sobre a pessoa jurídica que recai o tributo, que recai a responsabilidade em pagar o tributo. Responsabilidade de apurar o valor de mercado da seção, calcular o IBS e a CBS devido sobre esse valor e efetuar o recolhimento aos cofres públicos. Presta atenção, mesmo que nenhum recurso financeiro, dinheiro, tenha transitado em decorrência da operação. Essa necessidade de pagar tributo, de pagar impostos sem entrada em dinheiro, sem entrada em dinheiro em troca, afeta diretamente o caixa da empresa, reduzindo os recursos disponíveis para outras despesas ou investimentos. Enquanto o IBS e a CBS sobre sessões gratuitas são novidades trazidas pela reforma, a segunda ameaça fiscal vem de uma regra antiga, mostrando que nem toda preocupação nova é, na verdade, uma novidade. Agora vamos ver a possibilidade de tributar a pessoa física. Veja bem que a possibilidade de tributar uma pessoa física que usa o bem não é algo novo. Ela vem de uma regra que já existe há muito tempo, mas que não era aplicada por causa da dificuldade na fiscalização. A reforma mudou isso, facilitando a aplicação da lei. E agora essa regra pode gerar imposto de renda considerável para quem usufrui do imóvel. Esse decreto organiza toda a legislação referente ao imposto de renda, que é conhecido como RI 2018, e traz uma regra bem clara. Esse artigo tem origem nessa lei, que estabelece, veja, nas hipóteses de imóvel cedido gratuitamente constituir rendimento tributável na declaração de ajuste anual o equivalente a 10% do seu valor venal ou do valor constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, correspondente ao ano calendário da declaração. A redação da lei diz que usar gratuitamente o imóvel de outra pessoa é considerado vantagem econômica e, por isso, uma forma de renda tributável. Na prática, isso significa que se uma pessoa mora em um imóvel ou
ou usa uma sala comercial da hold familiar sem pagar aluguel, a lei entende que ela está recebendo uma renda, mesmo sem entrar dinheiro. E essa renda é presumida pela lei em 10% do valor do imóvel. Por exemplo, se o imóvel vale 4 milhões, o morador deveria somar 400 mil à sua base de cálculo do imposto, mesmo sem ter recebido nenhum centavo em dinheiro. Eu nem sei quantas vezes eu já falei isso, que você não recebeu nenhum centavo em dinheiro, mas vai ter que pagar o imposto por usar o seu próprio imóvel. Se isso para você não soa absurdo, Senhor, então você não vê problema nenhum com nada. Pode cair o teto, pode acabar o mundo e você está aí, ó, paradão, intacto. Isso aí é ruim para todo mundo. Ai, mas eu não tenho hold. Ai, mas eu não tenho imóvel para alugar. A sociedade todos dependemos uns dos outros. Se você não é uma classe média que tem uma hold familiar, mas você presta serviço para pessoas que têm hold familiar ou alguém da sua família, então, ou você trabalha para alguém, então assim, a gente está sempre interligados. O que acontece, sai a classe média do país, o país fale. Se falir a classe média, essa classe que sustenta a economia do país, o país vai falir. Pega, coloca lá um valor numa caixinha e fica só tirando. Uma hora vai esvaziar. É isso que o governo está fazendo. Ele está tentando esvaziar a riqueza do país. Porque o Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza é você. Se ele te esvaziar, vai ficar todo mundo na... Vamos ver porque o fisco só está agindo agora, se essa regra já existia por tanto tempo. Porque ela só virou um obstáculo agora? A resposta está na tecnologia, no cruzamento de dados. Lembra do vídeo do CIB que eu fiz? Se você não assistiu, assista. Antes, a Receita não tinha como identificar facilmente o contribuinte, identificar facilmente quem usava os imóveis da empresa para fins pessoais. Seria preciso comparar manualmente as declarações da empresa com os endereços das pessoas físicas. Um trabalho demorado e ineficiente. Por isso, muitas situações passavam despercebidas, pois o fisco tinha dificuldade de cruzar as informações. A reforma tributária não só muda os impostos, mas também moderniza a forma como o governo fiscaliza. Para o IBS e a CBS funcionem, será criado um sistema altamente tecnológico, com notas fiscais eletrônicas e integradas e cadastros unificados em todo o país. Um dos resultados mais importantes disso é o Cadastro Brasileiro de Imóveis, o CIB, um banco digital e centralizado. Com esse sistema, a Receita poderá, com apenas o comando de computador, cruzar informações e descobrir quais os imóveis pertencem à hold e onde cada sócio mora. Tudo com base na declaração do imposto de renda. Quando o sistema identifica o endereço do sócio é o mesmo de um imóvel registrado na hold e não existe um contrato de aluguel declarando essa relação, ele vai gerar um alerta automático. Ou seja, a lei adormecida não voltou à tona à toa. Não voltou à tona por causa de uma mudança no texto da lei, mas sim porque agora existe
tecnologia capaz de aplicá-la em larga escala e com eficiência. O que era antes uma fiscalização rara e difícil, agora se torna altamente provável e automatizada. Agora veja qual o peso financeiro para o contribuinte. Para avaliar a dimensão do risco, é necessário converter a regra legal, a regra da lei, em números concretos. O impacto financeiro para a pessoa física pode ser expressivo, já que o imposto incidirá sobre uma renda presumida, uma receita, um valor que não se materializa em dinheiro. Em outras palavras, o contribuinte precisará desembolsar valores reais para pagar imposto sobre um benefício apenas estimado. A tabela a seguir ilustra o custo anual do IR pessoa física nesta situação. Veja essa tabela. Valor do imóvel 4 milhões, renda presumida 10%, 400 mil. Base de cálculo anual ajustada 370.900 e alguma coisa. Alíquota efetiva do IR pessoa física 24,15%, 24,15%. IR pessoa física anual devido estimado 89 mil e alguma coisa. Imóvel de 5 milhões, 500 mil. Renda presumida. Base de cálculo anual, R$ 470.957,09. Alíquota efetiva do IR estimada, 24,43%. R$ 127.175,54. Imóvel de 12 milhões, renda presumida 10%, 1.200.000. Base de cálculo anual ajustada, 1.170.000 e alguma coisa. Alíquota efetiva do IR, 27,25%. IR anual devido estimado, R$ 319.175,54. Os cálculos foram feitos de acordo com o IR pessoa física de 2024. Os valores apresentados são estimativos para te ajudar a entender o impacto financeiro da renda presumida sobre o imposto devido. A tabela mostra que o uso gratuito de um patrimônio familiar agora gera um custo fiscal direto e significativo para quem se beneficia dos próprios imóveis. Antes, esse custo não existia. Hoje, ele se torna uma despesa anual e real, que precisa ser planejada. A aplicação desse artigo não serve apenas para arrecadar, mas para corroer seu patrimônio. Ele vai corroer seu patrimônio. Será se isso é dupla tributação? Esse é o efeito mais preocupante dessa nova situação tributária. É a sobreposição de impostos. A hold paga IBS e CBS e o sócio IR sobre o mesmo bem. Essa dupla cobrança é muito onerosa na prática. Para te mostrar como funcionam esses tributos, como esses tributos se combinam na prática, vamos a mais um exemplo. Uma hold familiar possui um apartamento avaliado em 4 milhões, que é usado como residência de um dos sócios, sem contrato de aluguel ou qualquer pagamento. Vamos ver agora na esfera da pessoa jurídica. Veja. Base de cálculo. A hold deve determinar o valor de mercado do aluguel do imóvel, supondo o aluguel de mercado de 18 mil por mês, o valor anual de 216 mil reais. Cálculo do IBS e CBS, aplicando a alíquota combinada estimada de 26,5%. O tributo devido pela hold será 216 mil vezes 26,5%. É 57.240.
Pagamento. Mesmo que a hold não receba nenhum valor de aluguel, ela precisará pagar 57.240 ao fisco. Já na esfera da pessoa física, o usuário do imóvel, renda presumida. O filho que mora no imóvel deve calcular renda presumida. Segundo o artigo 41, parágrafo 1º do RI 2018, que é 10% do valor do imóvel. Para um imóvel de 4 milhões, 10 vezes 4 milhões é igual a 400 mil. Cálculo do imposto de renda. Essa renda presumida é adicionada à base de cálculo do IR, considerando a alíquota efetiva estimada da tabela acima. O imposto devido será aproximadamente R$ 89.675. Pagamento. O filho precisa desembolsar R$ 89.675 ao fisco, mesmo sem ter recebido qualquer dinheiro do imóvel. Com o imóvel de 4 milhões e aluguel de 18 ao mês, o cálculo fica assim. IBS e CBS, hold, paga R$ 57 mil. IR, pessoa física, o sócio, paga R$ 89.675. Carga tributária combinada, R$ 57.240 mais R$ 89.675, que dá o valor de R$ 146.915 por ano. Conclusão, o uso de um único imóvel gera agora uma carga tributária anual combinada de R$ 146.915, mesmo sem qualquer pagamento em dinheiro. Isso é lapidação de patrimônio ou eu estou enganada? Isso é dupla tributação, bis in idem, no bis in idem? Diante de uma carga tributária tão alta, surge a pergunta: isso seria dupla tributação inconstitucional, proibida pelo princípio no bis in idem? A resposta você já sabe, mas a Receita vai argumentar que cada tributo tem um fato gerador, uma base de cálculo e um contribuinte diferente, tornando, segundo a Receita, a cobrança legalmente distinta. Mas vamos ver aqui. Veja. O IBS, o CBS, o contribuinte é a pessoa jurídica, a hold. O fato gerador é o fornecimento de um bem, a disponibilização do imóvel, caracterizando uma operação de consumo. A base de cálculo é o valor de mercado da cessão, o aluguel presumido. Presumir é tirar uma conclusão antecipada, baseado em indícios e suposições, e não em fatos comprovados. Isso é conjecturar, supor. IR, pessoa física. O contribuinte é a pessoa física, o usuário do imóvel. O fato gerador é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, o acréscimo patrimonial decorrente da vantagem de não pagar aluguel. A base de cálculo é uma presunção legal, 10% do valor do imóvel. Do ponto de vista formal, cada tributo incide sobre um evento jurídico diferente e sobre contribuintes distintos. Assim, a Receita argumenta que não se trata de bis in idem, ou seja, não é a mesma situação sendo tributada pelo mesmo ente sobre o mesmo contribuinte, mas sim de uma dupla incidência legalmente permitida. Mas na prática, e todos esses homens aqui, ó, esse monte de livro que eu já li aqui, todo mundo fala que é no bis in idem. É bitributação, sim. Na prática, vamos lá, na prática, o mesmo valor econômico, o uso do imóvel acaba sendo tributado duas vezes. Primeiro na hold, que disponibiliza o bem, e depois na pessoa física, que por sinal é sócia da hold, que usufrui do benefício. Antes da gente avançar para o próximo tópico, eu quero ler algumas coisinhas aqui para você ver que eu
Não estou doida. Isso tá errado. Vamos lá. Roque Antônio Carrasa. Olha o que ele diz sobre esses impostos presumidos. Não entrou dinheiro, vai confiscar o teu imóvel. Veja aqui o que está falando esse autor. Estamos convencidos de que o princípio da não confiscatoriedade, contido no artigo 150, inciso 4º da Constituição, pela qual é vedado utilizar tributo como efeito de confisco, mas esses tributos estão sendo usados como uma forma de acabar com a riqueza do país. Deriva do princípio da capacidade contributiva. Realmente, as leis que criam impostos, ao levarem em conta a capacidade econômica dos contribuintes, não pode compeli-los a colaborar com os gastos públicos, além de suas possibilidades. Estamos vendo que é confiscatório o imposto que, por assim dizer, esgota a riqueza tributável das pessoas. Isto é, não leva em conta a sua capacidade contributiva. A pessoa, esse imóvel não gera renda. Isso é o que? Esgotamento da riqueza. Também padece dessa inconstitucionalidade o tributo que alcança meros sinais de exteriores de riqueza, que é o caso. Ou seja, indícios não confirmados pelos fatos de aumento da aptidão econômica do contribuinte. O contribuinte não está tendo nenhum aumento de aptidão, não está entrando dinheiro no caixa da holding. Agora vamos ver, esse aqui é o Roque Antônio Carrasa, vamos ver esse outro aqui, o que ele está falando. Veja o que ele diz aqui, ó. Se não se admite a expropriação sem justa indenização, também não se faz admitível a apropriação através da tributação abusiva. Isso é tributação abusiva. Tá, agora vamos ver esse outro aqui. Vou deixar na descrição todos esses livros. Se quiser comprar e conferir para ver se eu estou lendo realmente o que está aqui, então sinta-se à vontade. Eu vou gostar porque eu vou ganhar comissão na Amazon. E aproveite e compre no meu link. Essa é disso que só deve ocorrer imposição tributária quando se está diante de fatos, operações, situações e estados que denotem fundamento jurídico, fundamento econômico, riqueza, jamais tendo cabimento incidir tributo sobre qualidades pessoais, físicas ou intelectuais. Não é porque a pessoa faz parte de uma holding que ela tem que ser tributada. Aí eu fui pesquisar o que é ser disso. É estragado, é podre. É podre, pois é, podre. Agora vamos ver aqui o nosso maravilhoso Hugo de Brito Machado. Meu autor preferido. Veja aqui, ó. A Constituição Federal estabelece que é vedada à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo como efeito de confisco. Não obstante seja problemático o entendimento do que seja um tributo com efeito de confisco, certo é que o dispositivo constitucional pode ser invocado sempre que o contribuinte entender que o tributo, no caso, lhe está confiscando os bens. E no caso aqui que estamos analisando, é isso que está acontecendo. Os bens estão sendo corroídos, lapidados, destruídos, porque paga-se aluguel ano após ano, chega uma hora e esgota. Tem vários outros livros aqui falando a mesma coisa. Eu não vou ler o resto dos livros para você, mas se você quiser adquirir os livros, vou deixar na descrição todos esses livros. Compre no meu link porque eu vou ficar muito agradecida. Agora vamos continuar aqui no próximo tópico. Mais exemplos para você não esquecer quanto custa essa tributação combinada. A forma mais fácil de entender é trazendo cálculos, trazendo uma tabela comparativa para que você possa ver o estrago causado pela nova legislação. Vou deixar aqui, veja essa tabela. Item de custo, vamos ver lá. Ó, um imóvel de 5 milhões antes dessa reforma não vai te gerar nenhum custo, de acordo com a tabela. Agora, o cenário pós-reforma
O imóvel vai gerar para a hold um imóvel de 5 milhões. Veja, olha o que gera. R$ 184.415. Isso é o custo do imóvel. 3,69. Esse é o custo. Então veja essa tabelinha e veja o que será esse estrago. Essa tabela mostra o coração do problema. Antes, uma operação que era fiscalmente neutra, o uso do imóvel agora pode gerar um custo anual de quase 4% do valor do imóvel. 4% do valor do imóvel. Agora calcula, todo ano você tem que pagar um tributo de 4% do valor do imóvel. Vai esgotar. Não está entrando dinheiro, só está saindo. Esse vazamento de dinheiro contínuo e significativo coloca em questão a lógica de manter esses bens em uma pessoa jurídica. Exige de você uma revisão completa das estratégias de planejamento patrimonial. Essas novas regras não afetam apenas o fluxo de caixa anual das famílias. Ela abala a base do planejamento patrimonial e sucessório, construído no Brasil ao longo de décadas. A hold familiar antes era um instrumento quase universal para organizar e proteger ativos, bens, patrimônio, de proteger o patrimônio. Agora está sob forte pressão. Na verdade, essas mudanças que a reforma trouxe formou uma grande tempestade para, com certeza, destruir o patrimônio familiar. Só que a hold oferece vantagens importantes. Centraliza a gestão de ativos, protege o patrimônio ao separar bens de risco da atividade empresarial e facilita o planejamento sucessório, permitindo a transferência gradual de cota aos herdeiros sem inventário judicial. No entanto, a eficiência fiscal, que antes era um dos principais atrativos, foi fortemente comprometida pelas novas regras tributárias. O novo custo tributário anual mostrado na tabela pode anular ou superar os benefícios de economia com inventário ou outras vantagens da hold. O que você precisa é analisar quem está utilizando esses imóveis, que essa sucessão compensa. Essa nova realidade fiscal introduz um fato crucial na avaliação da hold, o chamado arrasto fiscal sobre ativos não produtivos. Ou seja, o valor de uma hold não pode ser medido apenas pelo valor de mercado de seus ativos, pois os tributos sobre bens de uso pessoal ou não produtivos reduzem o valor econômico real. Um analista financeiro hoje, um potencial comprador ou mesmo um avaliador de bens para fins de partilha no inventário ou divórcio, terá que ajustar o valor da hold para baixo. Por exemplo, um imóvel de 7 milhões que gera uma despesa tributária não vale mais os 7 milhões em termos econômicos. O valor presente dessa corrente futura e perpétua de passivos de dívida com o fisco precisa ser considerado, pois diminui o valor econômico do bem, do imóvel. A reforma, portanto, criou um custo oculto que não é contabilizado nos balanços e sua capacidade de servir como garantia ao ser negociado. A nova tributação sobre o uso de bens vem acompanhada de outra mudança importante, trazida pela emenda constitucional: a cobrança progressiva do ITCMD, imposto sobre heranças e doações. Antes da reforma, cada estado definia sua alíquota. E muitos, como o estado de São Paulo, cobravam o valor fixo de 4%. Agora, a Constituição obriga todos os estados a
alíquotas que aumentam conforme o valor da herança ou da doação, podendo chegar a 8%, o limite máximo definido pelo Senado. As famílias agora sentem o peso de dois efeitos combinados: mais impostos sobre o uso e alíquotas maiores sobre heranças e doações. Então isso se tornou um beco sem saída. Veja, tributação sobre o uso, um imposto anual e contínuo, IBS, CBS mais imposto de renda, que corrói o valor do patrimônio durante a vida do titular. Tributação sobre a transferência, um imposto único, porém mais elevado. ITCMD, progressivo, que incidirá sobre o patrimônio remanescente no momento da sucessão ou doação. Essa nova combinação de tributos torna o planejamento sucessório antecipado mais importante do que nunca. O tempo para agir está se esgotando, porque essa lei começa em 2026. Ainda é possível fazer doações ou reorganizar o patrimônio antes que entre em vigor as novas alíquotas progressivas do ITCMD. Quem deixar para depois vai pagar muito mais impostos, reduzindo de forma significativa o patrimônio a ser transferido, tanto em vida quanto após o falecimento. Uma das maiores mudanças no cenário é que modelos prontos de planejamento patrimonial deixaram de funcionar. Aquela holding familiar de prateleira que antes parecia servir para todos, agora pode se tornar um problema. Cada família precisa de um plano feito sob medida, considerando o seu tipo de patrimônio, renda e objetivo. A escolha de criar uma holding e a forma de estruturá-la agora precisa ser muito cuidadosa. Agora é preciso avaliar fatores: que tipo de bens a família possui, se são de uso próprio ou de investimento, quem são os herdeiros, quais são os objetivos financeiros e até onde há disposição para lidar com a burocracia que essas estruturas exigem. O planejamento patrimonial deixou de ser algo pronto e passou a ser um processo contínuo que envolve análise, estratégia e adaptação constante, com muito mais técnica e personalização do que antes. Agora vamos ver algumas estratégias para reduzir o estrago. Diante do tamanho dos novos riscos fiscais, ficar parado não é uma opção. O primeiro passo de qualquer consultor é analisar detalhadamente a estrutura atual, respondendo perguntas-chave que ajudam a mapear os riscos. Veja essas perguntas: quais são os ativos? Pode ser imóveis, veículos, aeronaves, embarcações de propriedade da holding são utilizadas para fins pessoais pelos sócios ou seus familiares. Identificação dos usuários. Quem são os indivíduos que utilizam esses ativos? Qual sua relação com a sociedade e os sócios? Formalização. Existe algum documento que rege essa utilização? Contrato de locação, comodato. Os termos desses documentos, especialmente o preço, são compatíveis com os praticados pelo mercado? Qual é o valor venal de mercado de cada um desses ativos? Qual seria o valor de mercado de um aluguel ou cessão onerosa para cada um deles? O usuário do bem possui renda própria e declarada suficiente para arcar com o aluguel de mercado? A holding possui outras fontes de receita? Com essas respostas, é possível calcular o impacto fiscal anual do IBS da CBS e o IR pessoa física e mostrar à família, de forma clara, o custo de manter tudo como está. Depois de identificar os riscos, é hora de analisar as opções. Cada alternativa tem seus prós e contras. E as principais opções são: primeiro,
Formalização de um contrato de locação. A solução mais direta é formalizar a relação entre holder e o usuário por meio de um contrato de locação, com aluguel estipulado em valor de mercado. Vantagem: elimina completamente a presunção de gratuidade, afastando tanto a incidência do IBS e da CBS sobre uma base fixa quanto a tributação da renda presumida. Para a pessoa física, a relação se torna transparente e legalmente defensável. Desvantagem: gera uma obrigação de pagamento real para o usuário, que precisa ter fluxo de caixa para arcar com o aluguel. A hold passará a ter receita de aluguel que é tributável no sistema atual por esses impostos. No futuro, também pelo IBS e CBS, embora com direito a créditos, que esses créditos é uma palhaçada. Exige disciplina financeira e administrativa para garantir os pagamentos mensais e as declarações fiscais correspondentes. A instituição de usufruto, uma alternativa juridicamente mais sofisticada, é reestruturar a propriedade do bem. A família pode transferir para a hold apenas a nua propriedade do imóvel, enquanto o direito real de uso e fruição, usufruto, é mantido em nome da pessoa física que o utilizará. Vantagens: o usufrutuário, a pessoa física, tem direito legal de usar e gozar do bem. Então não há que se falar em cessão gratuita por terceiro, que em tese neutraliza a aplicação do artigo da lei, do regulamento. A hold, por ser mera detentora da nua propriedade, não tem o poder de disponibilizar o uso do bem, o que pode afastar a incidência de IBS e a CBS. Desvantagens: a instituição do usufruto, se feita de forma destacada da propriedade, é um ato de doação e, portanto, fato gerador do ITCMD. A estrutura se torna mais rígida. A venda do imóvel, por exemplo, exige o consentimento tanto do nu proprietário, hold, quanto do usufrutuário. A extinção do usufruto, normalmente pela morte do usufrutuário, consolida a propriedade plena na hold, podendo levantar novas questões fiscais no futuro. Desincorporação do ativo, do imóvel. A solução mais drástica é retirar o bem da pessoa jurídica e transferi-lo de volta para o patrimônio da pessoa física. Vantagens: resolve o problema de forma definitiva para o futuro. O bem, agora em nome da pessoa física, pode ser usado livremente sem qualquer implicação fiscal de IBS, CBS ou renda presumida. Desvantagens. A transferência da PJ para a pessoa física é um evento tributável. A operação deve ser realizada pelo valor de mercado do bem. A diferença entre o valor de mercado e o valor contábil do ativo na hold será considerado ganho de capital e tributado por IR, dependendo da valorização do imóvel. Ao longo dos anos, esse custo de saída pode ser proibitivamente alto, tornando a solução inviável. Vamos às tabelas de estratégias e consequências. Escolher a melhor alternativa não é fácil, pois envolve analisar vários fatores ao mesmo tempo. Veja essa tabela de estratégia: custo de implantação, carga tributária, segurança jurídica, flexibilidade sucessória, complexidade operacional. Tudo isso tem que ser analisado. Veja: custo, você precisa analisar quanto você precisa gastar ou pagar no começo para implementar a estratégia. Tributos contínuos, impostos que você terá todos os anos enquanto mantiver o ativo nessa estrutura. Segurança jurídica, risco de problemas com fisco ou questionamentos legais. Complexidade: quanto trabalho e burocracia são necessários para colocar a estratégia em prática. A melhor escolha depende do perfil de risco, da situação financeira e dos objetivos da família. Para alguns, pagar um aluguel formal vale a segurança jurídica, que eu não... Sinceramente, eu acho isso um absurdo, mas tudo bem. Para outros, com bens de alto valor, assumir o ganho de capital ao retirar o ativo da holding pode ser um caminho para a alta carga tributária anual. Por isso, análise cuidadosa e o apoio de consultores
especializados são essenciais para tomar a decisão correta. Com a tributação sobre o uso gratuito de bens pela hold e a fiscalização da renda presumida para pessoas físicas, deixar ativos de uso pessoal dentro de uma hold sem o pagamento formal tornou-se insustentável. Não se trata apenas de um ajuste técnico, mas de uma mudança estrutural que obriga a profissionalizar a gestão do patrimônio familiar. Ignorar as novas regras não é uma estratégia, se expor a impostos altos, contingência e perda de valor. Contingências e perda de valor. A combinação do IBS, da CBS na hold do IR na pessoa física e da alíquota progressiva do ITCMD exige ação imediata. O momento de revisar e diagnosticar e reestruturar é agora. Está esgotando. Recomendações finais podem ser resumidas no seguinte ponto: todas as famílias com estruturas de holding devem analisar o inventário completo. Espero que você tenha entendido o risco que está por aí. Isso aqui não vai apenas prejudicar pessoas que têm padrões elevados, mas todos, porque um presta serviço ao outro, a gente está sempre interligado. Somos uma cadeia de pessoas servindo umas às outras. Então, esse papinho de que só vai tributar os ricos é mentira. Você também vai sofrer os riscos de toda essa tributação. Então, não deixe de se inscrever, compartilhar, deixar seu like, pois eu vou deixar aqui para você uns salmos para abençoar a sua vida. Salmo 58. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Os perversos são pecadores desde o ventre materno, mentem e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surdas, para não ouvir a música dos encantadores. Ainda que eles toquem com habilidade, quebra os dentes dos perversos, ó Deus. Despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões, que desapareçam como água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas em suas mãos, que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinhos esquenta uma panela. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá: de fato, há recompensa para o justo? Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. É verdade, há um Deus que faz justiça na terra. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Não deixa de verificar os links na descrição.